Fala, investidores de sucesso! E hoje, começando um novo projeto para 2025. Era um projeto que eu já tinha desenhado ele e agora tiro do papel, que é o podcast Pode Dolarizar. Então hoje vou estar com um entrevistado aqui muito especial, que é o Marcelo Cacheta. Marcelo é tributarista, consultor, conselheiro de empresas, empresário contábil e atua no Brasil e também nos Estados Unidos. Marcelo é um grande amigo e hoje a gente vai falar sobre tributação, tá? Primeira pergunta, Marcelo. Como preparar o investidor brasileiro para que ele possa atuar investindo no mercado imobiliário americano? Jean, muito obrigado pelo convite. Me sinto honrado de estar aqui nesse primeiro episódio do projeto Pode Dolarizar. Fico muito feliz, muito contente. É um tema que hoje a gente vem falando muito nas redes sociais, de dolarização do patrimônio e em face de tudo que está acontecendo, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E já respondendo a sua pergunta, no meu entendimento, o primeiro passo é essa pessoa se aclimatar. Entender muito bem a cultura do país que ela vai, seja Estados Unidos ou qualquer outro lugar do mundo. Entender essa cultura, porque no Brasil existe uma cultura tributária, comportamental, enfim, cultura. E chegando em outro país, essa pessoa sente logo de cara totalmente uma mudança, né? Esse status quo. Poxa, onde que eu estou? Então eu acho que no primeiro momento o importante é entender essa cultura, saber onde vai morar, escola para filho, enfim, se aclimatar de fato. Esse é um passo, no meu entendimento. No segundo passo é fazer o planejamento. Acho que essa palavra nós vamos usar muito aqui no podcast de hoje, que é planejar. E planejar é uma coisa fundamental justamente para quem está saindo de um país que é o país de origem, né, a sua casa, indo para outro país. E aí, nesse segundo passo, entendo que esse planejamento tributário, financeiro, é muito importante, porque tem que entender quanto que tem que levar de recurso, o que tipo de negócio vai fazer, né? Pensar também ali na parte tributária, contábil, ter bons profissionais para ajudar nessa nova fase, nesse novo investimento, porque, de novo, esbarra na cultura e são países, principalmente quando é Estados Unidos e Brasil, a cultura é totalmente diferente. O Brasil tem muita coisa, muitas obrigações. Nos Estados Unidos é um pouco mais tranquilo. Então, mesmo assim, quem é brasileiro que não conhece tem que aclimatar também nessa parte tributária, financeira, para poder ter uma perenidade aí e levar o seu sonho à frente. E o brasileiro gosta de deixar sempre para segundo plano, né? Ele procrastina algo que é tão importante, que é justamente a parte de se reorganizar tributariamente, vindo para um país, finanças, enfim, isso é algo muito importante. E a gente vai decorrer aqui nessa entrevista também falando de outros assuntos relacionados a isso. Perfeito. Bom, segunda pergunta, Marcelo. O que é declaração de saída definitiva? Isso aí é uma dúvida que eu vejo muitas pessoas me perguntando, principalmente clientes que eu tenho atendido muito, muitas pessoas que já saíram do Brasil há muito tempo, que já estão aqui há 10 anos, constituíram empresas, negócios, investem no Brasil. Qual é importante essa saída definitiva para o migrante brasileiro que está construindo sua vida aqui, mas também tem negócios no Brasil? Perfeito. Saída definitiva está dentro daquela questão da cultura, mas mais na cultura brasileira, porque ela tem que entender, quando ela sai do Brasil, o que ela tem que fazer, quais são as obrigações, né? Porque não basta só pegar um avião ou pegar o dinheiro e vir para outro país, qualquer país que seja, sem fazer esse planejamento. E dentro desse planejamento tributário que eu disse anteriormente, o que é importante é a declaração de saída definitiva. Então, assim, a declaração de saída definitiva está na lei, é uma lei, então é obrigatório fazer, é obrigatório. Muitas pessoas falam, tem que fazer, não tem que fazer, já saí X datas. Tem que fazer, é obrigatório. Então, o que diz a lei? Saiu do Brasil mais de 183 dias no período de 12 meses, de um ano, é obrigatório a fazer. Então, a declaração de saída definitiva, quando a pessoa já está planejado e fala assim, vou para os Estados Unidos, por exemplo, e vou sair definitivamente, não volto mais, vou tocar minha vida lá, ele já tem que fazer todo o trâmite da saída definitiva. Então, por que é importante, por que é obrigatório também fazer a declaração de saída definitiva? Porque você marca no Brasil que você está saindo do Brasil e que não tem mais que prestar
contas, entre aspas, para o Brasil. Ou seja, se a pessoa fez a declaração de saída definitiva, no ano seguinte ela não vai precisar mais declarar o imposto de renda. Ela vai fazer a declaração de saída definitiva, que é muito parecida com a declaração de imposto de renda à pessoa física, dizendo o que ela tem de bens no Brasil, se tem ou não, investimentos e todos os bens, como se fosse uma declaração normal. E dali para frente, se tiver que pagar algum imposto, ela vai pagar na declaração, tudo normal, imposto inerente ao processo ou bens que estejam no Brasil. E dali para frente ela não tem mais obrigatoriedade com o Brasil e ela passa a ser uma não residente no Brasil. E aí com isso tem vários desdobramentos, mas que cada caso também é um caso. Por isso a grande importância de fazer a declaração de saída definitiva quando sai do Brasil. Me explica uma coisa, você falou 183 dias. Vamos levar para a nossa realidade. Muita gente entra no país com visto de turista que tem permissão de ficar aí 6 meses, que seria 180 dias. Se essa pessoa vem para os Estados Unidos e fica esse período, está aqui, pede uma extensão de visto, que dá o direito dela ficar mais mais 6 meses. Só que ela não tem interesse, ela está retornando ao Brasil. Ela, mesmo assim, ela precisa fazer saída definitiva. Ela é obrigada a fazer se ela ultrapassou esse prazo? Então, a lei fala 183 dias no período de 1 ano. Então, assim, se de repente... Por isso que o visto está tudo muito amarrado na legislação. Entendi. Por isso que o visto tem os 6 meses, assim, a obrigatoriedade dela é voltar. Então, se ela vai estender o visto de turismo para continuar no turismo, que não vai ser a saída definitiva, ela pode ficar dentro desse período de 1 ano. Perfeito. O que tem muito que ter um cuidado, que na legislação fala o seguinte, se você saiu nesse período, 183, que fez ali o total de 12 meses, a legislação brasileira considera a pessoa como uma saída presumida. Ou seja, se você não fez nada, você é considerado como não residente. Então, aí que mora o problema, inclusive de tributação, porque tudo que você ofere de rendimento nos Estados Unidos ou em qualquer país do mundo, a legislação fala que você tem que tributar no Brasil. Se você não der a saída definitiva. Exatamente. Então, ou seja, o imigrante corre o risco da bitributação, gerando mais custo ainda para ele nesse processo. Perfeitamente. Por isso que tem que ter esse cuidado grande com a saída definitiva, entender, é um assunto que poucas pessoas entendem na íntegra, porque acham que é uma mera declaração que não precisa ser feito, mas isso pode gerar um ônus enorme. Muito importante, Marcelo. Eu acho que tem que ficar atento, porque com essa, e a gente vai entrar em detalhe, com essa nova reforma tributária que vai começar a vigorar em 26, não é isso? Exato. Começar a vigorar, realmente vai haver muitas pessoas que vão necessitar fazer essa reorganização aí para poder realmente, se vai construir uma vida aqui, dar a saída definitiva para que ele seja regular lá no Brasil. Exato. Bom, Marcelo, terceira pergunta aqui, o papo vai acontecendo. Há uma dúvida. Quando um possível imigrante ele está vindo com visto de estudante, vai fazer um MBA, vai fazer uma especialização, não um curso de inglês, porque isso... Mas nesse caso, como é que ficaria a saída definitiva? Porque ele às vezes vai ultrapassar 12 meses, vai ultrapassar 24 meses. Ótima pergunta. Partindo do princípio que um estudante, né, que vem fazer um MBA ou qualquer tipo de graduação fora do Brasil, tanto nos Estados Unidos, quando a gente fala de saída definitiva, nós estamos falando sempre para o mundo, tá? Ele não pode trabalhar. Então, partindo da premissa que ele tem um visto de estudante, ele não pode trabalhar nos Estados Unidos e em qualquer outro lugar. Né? Se ele estiver trabalhando, ele está fora do contexto. Lógico que tem que olhar cada caso um caso. Mas, nesse cenário, como ele não vai trabalhar, ele não vai ter renda. E, geralmente, pessoas que têm bolsa, eles recebem uma bolsa auxílio, que aí, se a pessoa, de fato, ficar mais de 183 dias fora do Brasil, ele faz a saída definitiva. Porque quando ele retorna, mesmo recebendo bolsa e tudo mais, ele ativa, vamos dizer, essa condição de residente no Brasil. Então, segue o princípio da legislação. Em alguns casos, existe o estudante que vem estudar e consegue conciliar numa regra, vamos se dizer assim, dentro da legislação do visto de estudante, ele consegue trabalhar legal. Então, se ele trabalha, aí sim ele tem que dar a saída definitiva, porque ele está gerando receita aqui.
Exato. Nesse caso, se ele vai trabalhar, porque tem, por exemplo, programas da Disney, que a pessoa vem do Brasil, que são estudantes, e fica uma temporada e recebe financeiramente. Isso está legal, mesmo tendo esse visto, porque o visto deles é um visto até de trabalho temporário. Então, ele pode fazer a declaração de saída definitiva, é até uma recomendação, claro que tem que fazer um planejamento também, porque se ele não tem renda no Brasil, ele faz uma declaração, ele dá uma pausa no CPF dele, na condição dele de residente brasileiro, vem para cá, para os Estados Unidos, se for o caso, vamos pensar no programa da Disney, e aí ele recebe esse valor que é tributado aqui nos Estados Unidos. E aí, quando ele volta, ele retorna na condição de residente, e aí se ele trabalha lá ou não, ele passa a ser tributado no Brasil, e essa renda que ele obteve aqui nos Estados Unidos, ele não tributa no Brasil. Perfeitamente, excelente pergunta, porque tem muita gente que faz esse programa e faz outros programas. Exato. Tem que ficar atento porque pode ser que você tenha que se regularizar também. Bom, terceira pergunta. Isso aqui é uma pergunta que a gente vai entrar em um debate aqui que eu acho muito interessante, porque tem muitas pessoas que estão vindo para o Brasil e estão pretendendo se desfazer do patrimônio, que eu acho totalmente, na atualidade, não muito conveniente, porque existem outros meios que a gente consegue dolarizar esse patrimônio do cliente. Vamos lá. Se a pessoa tem imóvel no Brasil e pretende, numa possível vinda para os Estados Unidos, vender os imóveis, qual seria o planejamento ideal? Vamos falar de planejamento tributário. Qual seria esse planejamento? Visto que vender um imóvel hoje tem um custo. E a pessoa tem que estar atenta a esse custo. Também temos a questão de pós 180 dias, ela tem que, para não declarar ou comprovar, pagar o imposto, ela tem que adquirir um outro patrimônio para ser isenta disso. Exato. Então, de novo, a gente esbarra na questão da palavra que eu disse que a gente ia falar bastante aqui, que é o planejamento. Então, assim, esse é um planejamento muito importante, principalmente antes de vir para qualquer país, antes de vir para os Estados Unidos ou antes de sair do Brasil e ir para qualquer outro país. Porque, geralmente, eu vejo que muitas pessoas saem do Brasil e vou para outro país e vou fazendo as coisas, depois falam, nossa, eu tinha que fazer lá atrás. Esse não é um planejamento ideal, ou seja, não é nem planejamento. Então, qual que é a importância de planejar, principalmente no caso de pessoas que têm bens? Então, feito um planejamento anterior, obviamente as pessoas não tomam uma decisão assim, o mês que vem eu vou para os Estados Unidos. Eles tomam uma decisão mais com o pé no chão, fazendo um planejamento um pouco mais de curto prazo, vamos dizer assim. Então, e principalmente pessoas que têm patrimônio, o que é muito importante? Exatamente o que você falou, tem que pensar, se vai vender, qual vai ser a tributação? Porque tem imposto de renda, tem ganho de capital, se tem conta em banco, se tem investimento, se tem imóvel de aluguel, como que está essa, vamos dizer, essa estrutura dessa pessoa física? Então, o que é importante? Um primeiro passo, entender esse cenário. Falando de um cenário macro, por exemplo, pessoas que têm imóveis, então que tem um imóvel que reside e outros imóveis que aluga, por exemplo. Saindo do Brasil e fazendo a declaração de saída definitiva, muda totalmente a tributação. Então, começa por aí. Tem que ter um procurador no Brasil para poder recolher os impostos e o critério de pagamento de imposto muda totalmente. Então, já é um trabalho a mais que ele vai ter que ter no Brasil. E muitas pessoas, às vezes, falam assim, poxa, eu vou vender esses imóveis e vou comprar nos Estados Unidos. Aí que pode entrar um outro tipo de planejamento, que é o que a gente vem falando aqui, dolarizar o patrimônio ou alavancar o patrimônio para comprar outros imóveis ou fazer algum outro tipo de investimento fora do Brasil. Que é o que a gente fala bastante hoje em dia, que é fazer uma alavancagem, por exemplo. Utilizar ferramentas como consórcio ou como outro tipo de alavancagem patrimonial para manter, de repente, os bens no Brasil, utilizar de estratégia financeira para comprar imóveis em outros lugares, ou nos Estados Unidos ou no mundo. Então, tudo depende de um planejamento. E esse é um detalhe que você toca muito bem, né? Que você tem aí um trabalho de maestria com pessoas brasileiras que você traz aqui para os Estados Unidos. E depois a gente pode até falar um pouco mais sobre isso que está dentro desse planejamento. Então, a pessoa quando chega em mim e fala, olha, eu estou fazendo ali um planejamento, a gente junta ali todo o ecossistema para trazer essa realidade no papel, entender qual que é o custo, qual que é o tributo, se vai vender ou não vai. Muitas pessoas querem desfazer, não quero mais ficar no Brasil, vou vender tudo. Legal, vamos fazer o custo, vamos entender quanto vai custar isso aí de imposto. Custar de imposto, exatamente. E também tem a questão de quem tem imóveis, a demora, porque o imóvel não é simplesmente você falar, vou vender hoje, ele demora, não tem liquidez.
né? Então, isso a gente sabe que é um empecilho na hora de fazer esse planejamento. Então, acho que quando a pessoa tem imóvel e tem imóvel de aluguel, tem que fazer muito bem esse planejamento para não deixar essas pontinhas soltas, principalmente no Brasil, porque isso vai atrapalhar o dia a dia. Ela vai estar aqui empreendendo ou investindo, ela vai ter que ficar preocupada com outra linha lá de operação no Brasil. E também ela pode fazer outros planejamentos, como, por exemplo, montar uma holding patrimonial no Brasil. Perfeito. Colocar esses imóveis lá dentro, se já não está, deixar uma pessoa administrando, se for o caso, questão operacional, recebimento de aluguel, aí já dá um conforto a mais do que estar na pessoa física. E, de repente, a pessoa até já tem uma empresa nos Estados Unidos, que acontece muito, operando. Essa empresa dos Estados Unidos pode ser a dona dessa holding lá no Brasil. Ia tocar nesse assunto agora com você. Explica melhor essa estratégia. E você que está nos assistindo, pega esse código que é muito importante. Você que tem empresa aqui nos Estados Unidos e tem patrimônio no Brasil, esse é um código importante para que você queira dar a saída definitiva, mas de uma forma legal e entrar no país como investidor. Marcelo, explica melhor como funcionaria essa criação da holding juntamente com a empresa aqui dos Estados Unidos. Detalhe um pouco melhor para a gente aí. Perfeito. Então, assim, de novo, né, cada caso é um caso, mas geralmente pessoas que já têm empresas nos Estados Unidos, que têm que observar muito a legislação americana, que é totalmente diferente do Brasil. Muitas pessoas já compram imóveis, por exemplo, abrem uma LLC, colocam o imóvel ali dentro para ter uma certa proteção, compra outro imóvel, abre outra empresa e por aí vai tocando aqui no dia a dia americano, vamos dizer assim. No Brasil é um pouquinho diferente, mas pensando num planejamento, muitas pessoas têm até já uma estrutura montada nos Estados Unidos, que é uma empresa que é dona de outras empresas. Perfeito. Que hoje se fala aí de holding patrimonial ou holding de negócio. Então, assim, de maneira resumida, a pessoa que tem uma empresa que é uma holding nos Estados Unidos, o que é uma holding? É uma empresa que pode ser dona de outras empresas. Perfeito. Então, se ele tem uma empresa já estruturada nos Estados Unidos, essa empresa que está estruturada aqui nos Estados Unidos, ela pode ser dona da holding dela no Brasil, que ele vai montar uma outra empresa no Brasil, que vai ser brasileira, a qual vai ser a dona dos imóveis que ele tem no Brasil. Ah, mas o que melhora, o que piora? O que melhora é que a empresa americana ela fica mais forte a cada dia, porque ela vai ter um investimento exterior, partindo aqui dos Estados Unidos. E no Brasil ele cria uma camada maior de proteção, sendo essa empresa americana dona dos imóveis brasileiros, sendo que ele pode controlar tudo através da empresa americana, obviamente, que essa empresa vai ser a sócia, ela vai ter o CNPJ, ela vai ser a dona. Então, assim, no final de tudo isso aí, tem que fazer um planejamento estratégico, entender custo, entender a quantidade de imóveis, mas é um bom planejamento de maneira geral, dando uma explicação assim bem a grosso modo para quem pretende fazer algo desse tipo. Perfeitamente, perfeita explicação. Eu acho que essa é a dúvida de muita gente, muitos empresários que já estão aqui também fazendo negócios. E isso é um meio de você também blindar o patrimônio, ter uma regularização tributária através de uma PJ, que é muito melhor hoje você constituir imóveis dentro de uma PJ, que é uma holding de administração de imóveis próprios. Então, ou seja, a LLC fica sendo dona, sócia majoritária dessa empresa no Brasil e automaticamente ela consegue administrar, gerando ali receitas com tributos menores do que se fosse na pessoa física. Então, essa palavra, muita gente fala assim, vou blindar o patrimônio. Assim, a blindagem no Brasil é muito, vamos dizer, frágil. Porque quando você cria estruturas de holding, geralmente é para proteger o patrimônio. Então, acho que a palavra um pouquinho mais sublime seria proteção. Proteção. Porque quando você fala em blindagem, aí a pessoa fala, nossa, vai fazer um planejamento extravagante, vamos dizer assim. Então, assim, depende. Porque, assim, como o custo Brasil é alto, o risco Brasil é alto, né? E o que mais atrapalha, vamos dizer assim, as empresas de prosperar é o risco que ela toma quando ela tem muito, por exemplo, empregados. Então, assim, se ela tiver uma reclamação trabalhista, ela sai da mesa do juiz se não houver negociação, o juiz já aperta um botãozinho ali, já faz um bacen júri, já bloqueia bens, bloqueia tudo, bloqueia a conta, né? A primeira coisa que eles pegam é o dinheiro líquido, na conta corrente. E depois disso aí, se não tiver nada, eles vão pulando para o CPF. Então, por que o brasileiro faz holding patrimonial? Para não ter
esse problema. Não é que vai blindar e não é que vai resolver o problema, mas vai distanciar. proteger e vai distanciar. Perfeito. Porque ele tem tempo de respirar, ele tem tempo de fazer alguma outra coisa e uma questão clássica. Por exemplo, o empresário tem 2 imóveis e aí ele teve um problema trabalhista e de fato ele quer pagar. Se ele tiver um imóvel bloqueado, ele não consegue vender. Então, se ele tiver um imóvel dentro de uma holding, por exemplo, ele vende esse imóvel, faz o pagamento da trabalhista, ou se tiver um acordo ele faz, ele tem mais flexibilidade para poder lidar com o risco Brasil. Então, assim, tudo isso dentro de um planejamento, e você mencionou, uma LLC pode ser dona? Pode, mas a gente tem que pensar em cada caso é um caso, que não somente uma LLC, a gente pode pensar em qualquer tipo de empresa que esteja habilitada para ser dona de outra no Brasil, nos Estados Unidos. Então, pode ser uma LLC, uma Inc., enfim, os modelos jurídicos que tem, que essa empresa pode ser a dona lá do Brasil e cria um grau de proteção até maior, porque vai ser uma empresa americana que é dona de uma empresa brasileira que tem os imóveis. Então, você tem uma proteção. E nada disso é fazer, vou fazer uma coisa ilícita. Não. É uma coisa totalmente dentro da lei. Isso que eu ia falar agora. A lei permite fazer isso e isso é um planejamento natural que muitas pessoas, muitos empresários fazem. Isso está muito popular no Brasil, justamente por causa da fragilidade do sistema. Isso é um planejamento legal. Exatamente. Isso é um planejamento que qualquer empresário faz legalmente perante a lei. Exatamente. Né? Aos olhos da lei, ele está garantido que ele pode fazer esse tipo de planejamento para poder distanciar caso haja, né, algum tipo de problema do patrimônio dele. Então, isso é legalmente aceito, né? Perfeito. Bacana. Então, bom, voltando aqui agora novamente, tem uma pergunta muito interessante que eu acho que é a maioria dos imigrantes que estão aqui, que vieram para os Estados Unidos para fazer riqueza e estão investindo no Brasil. Porque eu digo sempre o seguinte, aproveite o que essa terra tem de melhor, mas não deixe de construir riqueza no seu país de origem. Talvez o seu planejamento financeiro não dê para você fazer riqueza aqui, mas no Brasil você consegue fazer riqueza. E é a dor de muitos imigrantes que estão aqui, uma falta de planejamento. Qual é o caminho correto para que ele possa adquirir patrimônio? Qual é o tipo de planejamento? E a gente vai estar aqui com essa pergunta, tentando explicar melhor. Bom, vamos lá. Tem muitas pessoas que já estão consolidadas aqui nos Estados Unidos e querem comprar imóveis no Brasil, até mesmo para um possível retorno, que é o que a gente está vendo aqui recentemente, muitas pessoas sendo deportadas, né? Lógico que por um motivo, não vamos entrar em detalhe, mas que também não fizeram nenhum planejamento, estão voltando com a mão na frente e outra atrás. Talvez se tivesse comprado imóveis, feito um planejamento, poderia estar numa condição melhor. Pessoas que ficaram aqui talvez 30 anos e tiveram oportunidade, enfim. Um possível retorno e até mesmo investimento em que essas pessoas fiquem confortáveis em ter algo no Brasil. É o que muitas pessoas estão buscando, né? O que seria interessante para essas pessoas que estão nos Estados Unidos e quer fazer investimento no Brasil? Qual é o conselho que você dá? Qual é o melhor caminho, planejamento, de que forma? Porque eu tenho deparado, Marcelo, com muitas pessoas que eu tenho entrevistado ao longo desse período aqui. Muitas pessoas estão mandando o dinheiro para o Brasil, estão comprando imóveis no Brasil, mas estão comprando de forma, não vou dizer ilegal, porque compram em nome delas, mas não declaram esses imóveis. Não faz nenhum tipo de declaração, ou está em nome de um parente, ou está em nome de fulano, transita em contas bancárias. E eu sempre falo, cuidado, uma hora a conta chega. E com essa reforma tributária, se você não fizer um planejamento, e eu explico que o consórcio é um meio de planejamento porque ele dá legalidade ao dinheiro. A partir do momento que ele adquire um crédito, ele paga um boleto, ele legaliza o dinheiro dele. Diferente de você apenas mandar dinheiro para uma conta, para essa conta comprar um bem. Então explica legalmente qual é o caminho que esses brasileiros têm que ter para poder construir um patrimônio sólido, um patrimônio seguro no Brasil. Visto que se não tiver todas essas declarações feitas, ele corre o risco de cair numa dívida ativa, e o imóvel até ir a leilão, ele perdeu o patrimônio que ele construiu há anos aqui. Perfeito. Essa é uma pergunta muito importante e eu vejo assim, a primeira pergunta que eu faria para essa pessoa que quer comprar um imóvel no Brasil é: você fez a declaração de saída definitiva? Essa é a primeira pergunta.
E aí Vamos imaginar que a maioria não fez. Não fez. E qual seria esse caminho para a gente poder ajudar você que vai assistir esse podcast? Perfeito. Nós vamos te dar a dica de como você vai poder fazer. Nós vamos te ajudar a regularizar. Você vai procurar, vai entrar em contato comigo. A gente vai tentar estudar o seu caso para te ajudar a se regularizar. Perfeito. Então, assim, o que a legislação diz? Se você não fez a declaração de saída definitiva, você pode fazer a qualquer momento. Perfeito. Então, você tem 5 anos que prescreve, né, que a legislação brasileira fala, olha, você não fez nada em 5 anos, está prescrito. Para trás, eu vou olhar nos últimos 5 anos, na realidade. Então, pessoas que saíram mais de 5 anos do Brasil, ele pode fazer a declaração de saída definitiva com data retroativa. Só que isso ele vai ter que ir até uma Receita Federal, que no caso tem que ser no Brasil, presencialmente, fazer uma declaração de próprio punho, que isso está lá nos requisitos da Receita Federal, inclusive, e falar, olha, saí em 2000, saí em, sei lá, tem gente que eu faço aqui declaração, saiu em 1988, 1970, Nossa. e que nunca fez nada. Então ele pode fazer com data retroativa, pensando para não ter problema nesses últimos 5 anos. Então ele fez a declaração, ok. Então vida que segue, mas claro, também tem que ter um planejamento. Então assim, o que você fez dentro desse período? Teve renda, não teve renda? Então tudo tem que fazer um estudo para não fazer caso a caso. Então o primeiro passo é saber se essa pessoa fez declaração de saída definitiva. Se não fez, vamos regularizar. Vamos partir do princípio agora que ela está regular, fez a declaração de saída e está tudo bem. Eu acho que, assim, alguns pontos importantes de pessoas que estão, principalmente nos Estados Unidos, como você disse, fez riqueza e quer ter um porto seguro no país de origem, né? No Brasil, por exemplo. E muitas pessoas falam, eu quero comprar uma casa, ou algumas casas, ou algumas coisas, porque eu penso no futuro voltar. Tem muita gente que faz isso. Vem para cá, trabalha, não está muito, né, não fica muito ambientado com a cultura, mas trabalha, faz riqueza e volta. E tem outras que não. E para essas pessoas, tanto as que voltam e as que não voltam, existem oportunidades no Brasil. Perfeito. Então hoje, por exemplo, o dólar está R$6 praticamente, tá? Um pouquinho menos, um pouquinho mais, e pode chegar até mais. Então, assim, o que acontece com isso? Oportunidades. Oportunidades. Então, por exemplo, ele consegue comprar um imóvel quando você faz a conversão de dólar para real com muita facilidade, porque às vezes como o real está super desvalorizado, ele consegue comprar boas coisas e fazer bons negócios no Brasil. Né? Então também tem essa linha de raciocínio para a pessoa que é investidor e que está atento para esses pontos. E o que é importante nessa linha de pessoas comprarem imóveis ou bens no Brasil? Fazer o planejamento, de novo, como eu disse no começo, sempre ter um planejamento. E dentro desse planejamento, como a gente disse até no take anterior, ele pode utilizar uma empresa americana para ser uma holding dona desses imóveis, ou pode abrir uma holding somente no Brasil e fazer a administração desses imóveis. Quando ele faz uma holding, além da economia tributária, por exemplo, que de repente ele compra para receber aluguel, ele tem uma economia muito grande. Então hoje numa holding, por exemplo, ele vai pagar em média 11% de imposto de renda, contribuição, PIS e COFINS para receber aluguel. Então, por exemplo, se a pessoa faz um planejamento de comprar imóveis no Brasil para locação, eu tenho muitos clientes de vários lugares do mundo que estão comprando imóveis no Brasil pela oportunidade, pelo custo que está baixo, pensando em dólar. E eles fazem o recebimento e recebem em empresas. É muito mais simples, é mais fácil. E quem é principalmente brasileiro, que a pergunta foi brasileiro, qual que é a dica ou qual que é a instrução, como que ele pode adequar isso no Brasil? Se ele faz uma holding, por exemplo, ele já até faz um planejamento sucessório, porque quando a pessoa faz uma holding no Brasil, ele já está pensando no legado. Então, de repente, o cara está aqui nos Estados Unidos, fica muito tempo, ele fala, poxa, eu vou para o Brasil, vou comprar alguns bens no Brasil, se for para ele voltar, vamos pegar esse exemplo, e já vou planejar a sucessão. Então, o que ele pode fazer? Ele pode já fazer doação para os filhos no Brasil, ele já pode usar uma inteligência tributária legal, tudo que a gente está falando aqui é legal, tudo dentro da lei, mandar o dinheiro via Banco Central, pagar um imposto na entrada do dinheiro, declarar. E aí muitas pessoas também se deparam, poxa, mas eu já fiz a saída definitiva, eu posso fazer a aquisição de... Pode, porque independente da sua situação, você é um brasileiro que tem um CPF, o seu CPF, a partir do momento que você faz a saída definitiva, ele fica num status, vamos dizer, de stand-by. E você pode fazer o que você quiser. Você pode ter uma conta corrente, por exemplo, que é chamada uma conta de não residente. Você pode ter investimento, tudo com o CPF. Mas aí você vai prestar conta para onde? Para o país da sua residência.
Então, para essas pessoas que pensam em investir no Brasil ou comprar algum patrimônio, tem esses caminhos, que seria uma holding, por exemplo, ou na própria pessoa física. Ah, mas aí qual que vai ser o trâmite? A gente falou um pouquinho anteriormente aqui que ele tem que tomar cuidado, porque ele tem a forma de calcular um imposto de renda sobre aluguel é diferente, o tempo de pagamento é diferente, então tem muitas nuances aí que tem que se atentar. Mas, de maneira estratégica, no meu ponto de vista, e lógico, cada caso é um caso, é montar uma empresa, botar tudo dentro de uma empresa, ele fica protegido e é o melhor cenário para quem quer fazer esse investimento, que estando nos Estados Unidos ou em e qualquer investindo outro lugar em qualquer outro lugar do mundo. Você que vai assistir esse episódio, nós prestamos todo esse serviço de consultoria para fazer a sua legalização, a sua saída definitiva do país. O Marcelo é o nosso parceiro de negócio e a gente está preparado para te ajudar a estruturar para quando você retornar ao país ou sair definitivamente, ou o dia que você pensar em voltar ao Brasil, você vai estar todo regular, você vai ter condição de abrir uma conta no banco, você vai ter condição de pegar crédito, você vai ter condição de ter outros direitos, né, com relação à sua legalização. Então é muito importante, você que está nos assistindo, que porventura ainda não fez a sua consulta do seu CPF, faça e nos procure para a gente poder te dar o melhor atendimento e fazer com que você saia do país e invista no Brasil de forma segura. Lembrando, o melhor investimento é feito em holding. É uma das opções muito interessante. Isso aí. Estamos chegando aqui na reta final desse podcast e nós vamos para a última pergunta. E é uma pergunta muito interessante porque essa lei, essa reforma vai entrar em vigor agora em 2026, mas é uma pergunta que vai estender para todo mundo, tanto quem está no Brasil como quem está aqui, que tem que ficar atento que essa é uma reforma tributária que vai afetar muita gente, né? Afetar muita gente, digo, afetar o brasileiro. Bom, com a nova reforma tributária no Brasil, que vai acontecer agora em 2026, qual é o planejamento ideal para quem está saindo do Brasil investindo aqui e também quem está aqui querendo investir no Brasil? O que essa reforma tributária vai trazer de benefícios e tem que ficar atento porque tem muita coisa que ainda não foi 100%, como se diz, adequada. Né? Então vai haver aí adaptações, né? Principalmente na tributação sobre imóveis, mudou. Então, o que você pode falar sobre esse tema que vai ser muito importante daqui para frente, Marcelo? Já a reforma tributária, a princípio, né, como contador, tributarista, eu não vi nada de benéfico para nenhum brasileiro. Nunca infelizmente. Foi, né? Nunca foi. Infelizmente. Nenhuma reforma foi. Então, assim, a ideia é muito boa. A ideia da reforma tributária é simplificar. É pegar o empresário na mão e mostrar para ele que ele vai ter uma carga tributária de X. Que hoje é quase impossível um empresário saber quanto que ele paga de imposto num determinado produto. Porque ele tem, no Brasil, tá? Diferencial de alíquota. Tem ICMS, substituição tributária, tem PIS, tem COFINS, tem IR, tem contribuição, tem IPI, enfim, tem ISS, tem uma carga enorme de impostos. É uma bíblia, né? É uma bíblia. Tem imposto de importação, enfim. Então, a ideia da reforma é boa, mas o desfecho não é muito legal assim. Ela já foi aprovada e vai entrar em vigor em 2026 de uma maneira gradativa, tá? Então, só para você ter uma ideia, o conjunto da reforma tributária vai custar ali, em média, o que é o imposto sobre o consumo, 28%, que é uma das cargas tributárias maiores do mundo. Tá? É isso. 28%. 28% quer dizer, o CBS mais o IBS somado é o imposto sobre o consumo. Né? Hoje, com a reforma tributária, separou. Então, vão ter dois grandes impostos, que é o imposto sobre venda e o imposto sobre serviço. E com isso gera essa carga de 28, 28, alguma coisinha, pode ser que mude um pouquinho menos, um pouquinho mais, eles estão ali ainda aclimatando a lei. Né? Vão ter vários desdobramentos, porque tem muitos benefícios fiscais. O Brasil é o país que mais tem benefício fiscal. Então, por exemplo, uma fábrica da determinada montadora de veículo vai para a Bahia porque tem um benefício fiscal. Vai para Minas, porque a Minas é o Vale do Aço, que eles chamam, tem um benefício fiscal. Então, assim, tem muito desdobramento que vão acontecer. Mas a reforma está aprovada e não tem volta. Esse é o ponto. E a importância de quem está fazendo esse planejamento para sair do Brasil, para voltar para o Brasil. Ponto número 1. Quem tem bens, quem tem imóveis,
esse ano de 2025 é o ano certo para fazer o planejamento. Não pode deixar para o ano que vem. Por quê? Primeiro, que com a carga tributária que vai aumentar praticamente todos os impostos, principalmente o imposto sobre doação. Que quando uma pessoa, por exemplo, faz um planejamento de holding, que a gente falou bastante aqui, de colocar os imóveis dentro de uma empresa e fazer a doação para os herdeiros, esse imposto de doação ele vai sair, por exemplo, do estado de São Paulo de 4%, que pode chegar a 12%. Isso já está alinhado na reforma tributária. Então, o custo vai aumentar muito, né? Então, assim, quem tem que fazer o planejamento, 2025 é o momento de fazer. E pensando nas empresas, porque o que acontece? Muitas pessoas têm empresa no Brasil que estão nos Estados Unidos. Então, muitas pessoas que eu conheço tocam a vida nos Estados Unidos, têm empresa no Brasil e tocam o dia a dia lá. E o que vai acontecer com essas empresas hoje? Por exemplo, no Brasil tem alguns tipos de regime tributário e hoje, por exemplo, a maioria das empresas estão no Simples Nacional, que é um regime que, por sua vez, é até caro. E com a reforma tributária, pode ser que não faça sentido para essa empresa. Ela vai ter que passar para um outro regime, ou lucro presumido, ou lucro real, que são outros regimes tributários, porque a sistemática da reforma tributária é de trazer o crédito de imposto. E o que significa isso? É quando uma empresa compra uma determinada mercadoria, ela recebe o crédito daquele imposto. E as empresas do Simples não têm esse creditamento. Então, a contabilidade dessas empresas tem que estar impecável. De fato, o empresário tem que olhar para a sua contabilidade e entender se ele tem lucro ou não tem, qual que é a margem de contribuição, qual que é o custo da mercadoria. Ele tem que entender, de fato, se a empresa dele tem resultado. Porque a hora que vier a carga da reforma tributária, a carga de impostos, não tem volta. E aí ele não tem como planejar dentro da reforma. E sim, ele tem que fazer toda essa lição de casa agora. Então, para pessoas que querem sair do Brasil para ir qualquer lugar do mundo, esse ano de 2025 é muito importante para esse planejamento. É um ano crucial. Crucial, principalmente se ele quer já deixar o patrimônio dele alinhado com os herdeiros. Então, se ele tem que doar agora o momento, se ele tem que não vai doar, se ele tem que fazer uma holding agora, tudo é agora. 2025 é o ano de planejar, porque a hora que chegar no ano que vem, tudo vai mudar, tudo vai encarecer. E também para as pessoas que estão nos Estados Unidos, que têm empresas no Brasil, também tem que ver essa performance da empresa, entender a lucratividade, se tá dando lucro ou não, e ser realista. Tem muitas empresas que eu passo, por exemplo, como consultoria, a gente olha o DRE e fala, cara, fecha a porta. Você está colocando dinheiro na empresa. Faz sentido? Está aberto? Né? Pagando para trabalhar. Está pagando para trabalhar? Faz sentido? Então, isso que em 2025 é a palavra-chave. De novo, eu falei que a gente ia falar bastante nessa palavra durante o podcast, que é planejamento. E essa é a palavra-chave de 2025 para todos os empresários utilizarem aí de ferramentas financeiras, contábeis, tributárias, para entender se os negócios têm lucro ou não, para poder performar e continuar com a empresa, né? E se não tem lucro, tem que entender qual que é o motivo, porque às vezes você consegue consertar até o final do ano. Então, respondendo aí de novo a sua pergunta, o que o brasileiro tem que fazer? Ele tem que olhar esses números. Tem que olhar, tem que fazer esse planejamento. Se ele tem que entregar esses imóveis para os herdeiros, fazer ali a doação em vida. Ah, mas eu não quero montar uma holding, então doa agora. Porque muita gente fala assim, holding, mas tem gente que não quer fazer uma estrutura. Não tem problema. Então, se a pessoa às vezes tem muitos imóveis ou tem alguns imóveis que querem passar para filho e não querem montar uma estrutura, ele pode fazer a doação, que também é o momento. Então, muitas pessoas que têm um legado, vamos dizer, nos Estados Unidos, o que ele pode fazer? Eu não quero montar nada no Brasil, não quero fazer nada. Ele pode ir lá e fazer a doação. Vamos pensar naquele imigrante que está querendo construir patrimônio no Brasil. Não é o cara que tem empresa no Brasil. Quando existe o empresário que empreende, mas existe o que quer construir patrimônio que ele pode construir através de uma empresa, que é um CNPJ, que a gente diz, enfim. Para esse imigrante que a partir de hoje ele quer construir um patrimônio, que quer fazer, qual é o caminho, qual é o conselho que você dá em termos legais de que ele comece a fazer a partir de agora? Tá. A primeira ideia que vem na minha cabeça é fazer uma estrutura de holding, que é a maneira mais interessante, mais segura e até mais fácil de lidar do que com a pessoa física. Antecedendo isso,
ver o seu CPF. Exatamente. Ver se ele fez a saída definitiva. Exatamente. Para não dar problema. Esse é o ponto. Porque você não consegue constituir uma empresa se o CPF não tiver regular. Isso. Você falou um ponto muito importante crucial. Que a gente até não falou na hora que estava falando na declaração de saída definitiva, que acho que para a gente só completar essa informação para quem está nos assistindo, é assim, se ele não fizer a declaração de saída definitiva, o CPF dele pode ficar suspenso ou bloqueado. Então, se ele tiver qualquer operação no Brasil, conta em banco, imóvel, receber uma herança, por exemplo, ele não consegue porque o CPF dele está bloqueado, está com problema. Então, para ele fazer tudo isso, ele vai ter que correr lá, ir na Receita presencialmente ou fazer tudo muito rápido para poder desbloquear o CPF para poder fazer qualquer operação. Então, é super pertinente isso que você falou. Fez a declaração de saída definitiva? Fiz. Então, vamos montar uma estrutura, vamos abrir uma holding com o CPF regular para que a junta comercial possa liberar e a Receita Federal também liberar para poder constituir essa empresa. Muitas pessoas devem vai assistir, vai pensar, poxa, o Marcelo está sempre falando de ir à Receita Federal. Eu estou aqui nos Estados Unidos, como é que eu faço? Não se preocupe, hoje nós temos assessoria que faz esse serviço para você, mesmo você estando aqui. A gente tem um processo de autenticação de documentos, né, Marcelo? Fazer toda a parte de... certificação digital Certificação digital. Isso é importante. Fazer a sua certificação digital para que você possa assinar a documentação e ter um representante. Hoje o Marcelo ele faz muito bem esse serviço de representar você nesses órgãos para que ele possa fazer cada caso do processo juntamente na Receita Federal para você. Então você não precisa estar no Brasil. Você vai estar aqui e a gente vai estar fazendo todo esse processo para você. Perfeito. Perfeito? E é isso aí. Encerramos. Chegamos no final desse episódio do podcast. Espero que vocês tenham gostado. Esse vai ser o primeiro de muitos do Pode Dolarizar, que é um podcast voltado para a comunidade que quer fazer investimento, que quer dolarizar patrimônio, que quer investir no Brasil. A gente vai estar trazendo aí alguns entrevistados como empresários, construtores, próprios influencers do mercado, também pessoas técnicas como o Marcelo, que está falando muito sobre tributação. E é muito importante, você que quer crescer, eu repito isso, você só vai crescer se você tiver um bom planejamento. Ninguém cresce contraindo problemas, ainda mais problemas irregulares como tributação, enfim. Por mais que você tenha conquistado financeiramente, mas uma hora a conta vai chegar. Então, você quer crescer? Faça o planejamento correto. E a gente está aqui para poder ajudar você. Marcelo, seus agradecimentos aí. Jean, muito obrigado. Mais uma vez, eu fico honrado de participar desse primeiro episódio. Estou à disposição de todos os seus seguidores, estou à disposição das pessoas que estão assistindo aqui. Eu acho que é um tema muito técnico realmente. Agradeço a todos que assistiram até o final e fico à disposição. Qualquer dúvida, pode perguntar, que eu estou aqui com você. E sucesso nesse podcast. Eu creio que vai ser brilhante. Seu conteúdo é muito importante e faz o diferencial tanto para as pessoas que estão no Brasil quanto que estão aqui nos Estados Unidos. Marcelo, muito obrigado. Eu que fico lisonjeado em ter você como meu primeiro entrevistado, ainda mais num conteúdo que é de suma relevância para que a gente possa estar mostrando a forma correta de você dar uma saída definitiva no Brasil. Então, é um tema muito importante que eu sei que vai gerar muita curiosidade das pessoas, da mesma forma que você compartilha. Então, eu queria te agradecer, porque esse é um podcast que vai começar com um tema muito importante. Eu tenho certeza que o tema será de grande importância para a comunidade imigrante brasileira que está aqui. Obrigado. Obrigado.